Reinaldo, eu comecei falando da CPMI porque o STF vai julgar hoje, quinta-feira, a decisão do ministro André Mendonça que determinou a prorrogação das atividades da comissão. Na última terça, o Mendonça deu 48 horas para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele leu o requerimento que trata da continuidade da comissão. O ministro do STF atendeu a um pedido apresentado pelo senador Carlos Viana, que é presidente da CPMI, do deputado Alfredo Gaspar, que é o relator, e também do deputado Marcel Van Hatten. E os parlamentares bolsonaristas, eles alegam que houve omissão por parte da mesa diretora do Congresso de Alcolumbre, que não teriam processado a tramitação do requerimento de prorrogação da comissão. Como você sente que está o clima para que essa votação aconteça e você acredita que pode passar ou não? Eu acho que não passa. Mas nunca se sabe. E acho que não passa, vamos lá. Antes, uma premissa aqui importante. Daqui a pouco nós vamos falar da decisão tomada pelo Supremo sobre os penduricalhos. E eu até comentei hoje de manhã, na rádio, na TV, que a gente pode noticiar essa história do Supremo e dos penduricalhos. Eu não estou desviando do assunto, não, vou ao ponto. A gente pode noticiar para deixar as pessoas com ódio, ou pode dar uma notícia que indica um avanço institucional importante. Vamos deixar com ódio. A Suprema autoriza que se ultrapasse o teto em 70%. Aí se deixa com ódio. Vamos mostrar que as coisas avançam. Decisão do Supremo economiza 7,3 bilhões por ano. A gente vai ver. Nesse caso, a gente pode dizer, olha, Supremo quer por fim a CPI, é uma conspiração contra a CPI, se junta com Alcolumbre para destruir a CPI, a CPMI, e isso traria embutido também um pressuposto de que essa CPMI está fazendo um trabalho virtuoso. Eu não acho. Né? Acho que está provocando mais confusão do que informação. É porque está investigando o Lulinha. Não, o Lulinha está sendo investigado pela Polícia Federal com sigilo quebrado e o relator é o André Mendonça, insuspeito de ter praticado lulismo no passado, no presente e suspeito no futuro. Não é isso. É que nós vimos procedimentos que nada tem a ver com a investigação. Mas não é essa questão que torna a decisão do Mendonça, vamos usar uma expressão boa, teratológica. Não é isso. Né? O que torna essa decisão complicada é que, se existe uma justificativa constitucional, embora os ministros tenham uma certa divergência a respeito, e aí sim eles precisam estabelecer, então, uma leitura. Se existe uma prescrição constitucional sobre CPI, instalação de CPI, no artigo 58, veja, eu não escrevi o artigo 58, eu não escrevi o que não está no artigo 58. Então, para que se instale uma comissão de inquérito, CPI de um, CPI de outro, CPMI, é preciso que haja um número de pedidos, é preciso que haja o fato determinado e é preciso que tenha um prazo de funcionamento. São os 3 requisitos do artigo 58. Num dado momento, o Roberto Barroso, então, na CPMI da Covid, disse, nós vamos, instale-se porque os requisitos estão dados. Não? Muito bem. Prorrogação de comissão, não há prescrição constitucional. Nenhuma. Sempre foi considerada, e é, uma questão interna corporis, que diz respeito ao próprio tribunal, ao próprio Congresso. Ou Câmara, ou Senado, ou Congresso. E não o Supremo atravessar a rua para dizer como deve funcionar a rotina interna do Congresso. Então, você quer acreditar, é uma grande conspiração, porque estão querendo acabar com a investigação
para preservar todo mundo, até fica parecendo que é a CPI, ou a CPMI no caso, que vai realmente determinar o andamento da investigação. Evidentemente ela virou um palanque. Vamos ver daqui a pouco, com fatos novos, inclusive. Evidentemente ela virou um palanque, que está servindo ao Carlos Viana, que está servindo ao Alfredo Gaspar, né? Fizeram aquela coisa muito problemática, perigosa, e aí, porque desrespeitando inclusive decisão do próprio André Mendonça, que foi o resgate dos arquivos pessoais do Volcano, que nada tinham a ver com a investigação e que foram vazados, porque o método que se escolheu ali era o método do vazamento, né? Então, assim, ela está sendo central para esclarecer alguma coisa. Não está sendo central para esclarecer nada. Ela está provocando obscuridades novas. Isto sim. Né? E não faz sentido o judiciário determinar prorrogação de CPI, porque daqui a pouco, eu não sei se isso passa no Supremo, espero que não passe, porque daqui a pouco, se o Supremo pode fazer isso, o que mais ele pode mexer lá dentro? Então vamos lá, Rafael, pelo mesmo fundamento, precisamos transparência, verdade, tá bom. Então, denuncia-se alguém ao Conselho de Ética, leva-se o nome de alguém ao Conselho de Ética, o Conselho de Ética é formado por uma maioria ligada àquele parlamentar, daquela corrente, o Conselho de Ética rejeita, vão para o Supremo? Segundo o princípio da moralidade, da não sei o quê. Porque por aí, você vai para o Supremo para qualquer coisa. E uma das críticas que se fazem ao Supremo, às vezes com algum fundamento, às vezes sem nenhum, é que o Supremo se mete demais. Aliás, o Alfredo Gaspar diz isso. O Supremo se mete demais. A cada vez que alguém recebe um habeas corpus ou ganha uma liminar no mandado de segurança para não ir depor na CPI, e aí sim se trata de um fundamento constitucional, o Carlos Viana protesta. Né? Aí ele não quer. Olha, esse Supremo, veja, o Supremo não permite que a CPI avance. Que a CPI avance. Agora, para fazer o Supremo entrar na rotina interna do Congresso, aí sim. Né? Veja só, o fato de você ter pressão de parlamentares, que eu tenho lido, e sim, acho que ela existe, o fato de você ter pressão de parlamentares para encerrar a CPMI, porque não querem que se gerem notícias negativas em ano eleitoral, porque não querem que o Carlos Viana e o Alfredo Gaspar faturem em cima da CPMI em proveito próprio, o fato de haver essa pressão, mesmo o fato, ainda que tenha gente com medo, uma coisa não anula a outra. Nós estamos hoje... O problema de você colocar um filtro para ler tudo, o filtro do bem e do mal, né? O que eu quero que aconteça? Aquilo que eu quero que aconteça é o bem. E tudo aquilo que eu quero evitar é o mal. Então eu quero preservar o bem e quero punir os maus. Se você olhar tudo por esse filtro, desaparece lei. Quem for mais forte leva. Não há histórico, nem há previsão legal, constitucional, na verdade, para que o Supremo determine prorrogação de comissão. Não há. Não há instrumento nenhum. Quando você lê a decisão do Mendonça, né, claramente a decisão do Mendonça diz que se existe previsão para instalação, então a previsão para prorrogação está compreendida. Não está compreendida. É uma coisa absolutamente
Estranho, não está compreendida, porque aí desrespeita um ato da rotina interna. Né? Eu acho que essa liminar do Mendonça vai ser derrubada. Né? Comenta-se que alguém poderia pedir vista e aí tem prazo para devolver o voto, que poderia ser até superior aos 60 dias que o Carlos Viana diz que seriam suficientes para ele concluir os trabalhos. Tá? O problema de pedir vista em liminar de mandado de segurança é que cheira quase a uma provocação. O que é o mandado de segurança? O que determina? Qual é o espírito do mandado de segurança? O espírito do mandado de segurança, vamos para uma expressãozinha em latim, né, que todo mundo já viu, é o periculo in mora. Né? O que é isso? Perigo da demora. Se o mandado de segurança existe por causa do perigo da demora, e portanto a decisão tem de ser rápida, não faz sentido pedir vista. Ou alguém precisa de mais 90 dias para falar, não sei, será que pode? Será que não pode? Vira claramente uma coisa meramente procrastinadora, né? Da decisão, né? Ou procrastinatória, as duas servem. Então, não faz sentido. Outra coisa é o fumus boni iuris, né? A fumaça do bom direito. O que é isso? É discutir direito puxando uma erva maldita? Não. Não é isso. Né? Você tem que... A fumaça do bom direito existem fundamentos do direito, existem evidências de fundamentos do direito que justificam essa decisão, né? Casada a ideia da urgência. Então, veja, não faz sentido haver pedido de vista. Né? Acho que o Supremo, acho que ninguém no Supremo, com um mínimo de juízo, vai esticar a corda desse jeito. Faz o seguinte, bom, ganhou, perdeu. Acabou. Decida. Né? Eu acho que não será endossado. E estou dando aqui a fundamentação técnica. Né? Lembrando que o Supremo tem, veja só, a CPI, outro dia o Zanin recusou, ele não ordenou a instalação, a abertura da CPI na Câmara, e houve quem dissesse que ele ignorou a própria jurisprudência do Supremo e a Constituição, porque a Constituição fala dos 3 requisitos. Não. É que o fundamento usado foi há uma omissão do presidente da Câmara. O regimento interno da Câmara, no artigo 145, diz que podem funcionar 5 CPIs ao mesmo tempo. Só, no máximo. Né? Já tem, e tem uma fila imensa. Portanto, não havia omissão do Gumota, não havia nem onde encaixar a comissão. Foi só por isso que ele rejeitou. Né? Ele não estava contestando um fundamento constitucional. Eu falo isso porque, assim, é fácil provocar calor. Fácil provocar calor. Você faz qualquer fricção, esfregue bastante a mão uma na outra e você provoca calor. Sem dúvida. Mas pode ver que você não provoca luz. Né? Então, fazer fricção... Aí sim, lá atrás, do tempo da pedra lascada, a gente fazia fumaça com pedrinha e madeirinha, batendo uma pedrinha na outra. Aliás, na minha infância, a gente ainda fazia isso, tinha chamadas pedras de fogo, que a gente saia catando na beira do rio para fazer faísca. É isso. Olha, diante dessa explicação em relação ao que pode fazer fogo, mas não faz luz, o relator da CPMI do INSS, o deputado Alfredo Gaspar, se filiou
na quarta-feira, ao PL. Antes disso, ele estava no União Brasil. O Gaspar assumiu a presidente estadual do PL lá em Alagoas e deve disputar o Senado. E esse ato de filiação foi oficializado ao lado do Flávio Bolsonaro. Bora ver. Meus amigos de Alagoas, estou aqui com o nosso grande líder, deputado Alfredo Gaspar, está atendendo uma convocação nossa para vir para o PL, o Partido Liberal, para, com liberdade total, organizar o Estado junto com a nossa base. Eu tenho certeza que a gente pode, a partir de Alagoas, ter um passo importante para resgatar o nosso Brasil inteiro. Então, Gaspar, bem-vindo, com a sua competência e a sua dedicação. Minha lealdade, meu trabalho por Alagoas, minha torcida e meu trabalho pelo Brasil junto com o senhor. Tamo juntos. E eu gosto, inclusive, do junto com o senhor, né? Você vê que tem uma relação que expressa ali, que uma coisa é você tratar assim no plenário, né? O senhor, Vossa Excelência, coisa. Né? E Alfredo Gaspar, que quer se candidatar ao Senado. E ele apareceu nas anotações do Flávio Bolsonaro. Não sei se você lembra. Lembra aquelas anotações que vieram a público para fotografar as anotações do Flávio Bolsonaro? Apareceu o nome do Alfredo Gaspar ali, e vinha, se a minha memória não falha, era assim: o único que pede voto para mim. Né? Então, e de novo, eu não demonizo a política. Eu não demonizo a política. Ah, ele não pode ser flavista, bolsonarista, do pé? Pode. Mas quem diz que não pode? Pode ser o que quiser. Para mim, estando no campo da legalidade, da institucionalidade, cada um escolha o que o faz feliz. Né? Como diria Cecília Meirelles, cada um escolha o seu sonho. Não tem nada com isso. Agora, quando se tem uma CPMI sendo usada como plataforma de uma óbvia articulação política eleitoral, né? Então aí é preciso pensar. É claro que não dá para ignorar, então, agora essa questão da prorrogação à luz disso. Veja, poderiam até ter esperado um pouco, né? Para fazer... Não, pode mudar e tal, mas para fazer o anúncio... Não espera. Assim como Carlos Viana é candidato à reeleição ao Senado. Né? E também precisa fortalecer o seu nome. Veja, esses são fatores políticos exógenos à questão legal. A questão legal, que estão fora da questão legal. A questão legal aí é a que o Supremo vai decidir. E na questão legal não existe justificativa. Aliás, o voto do Mendonça é curioso, porque o voto do Mendonça ele começa falando da necessidade de não intervir no outro poder. Só que sempre tem o momento do contudo. É no contudo que as coisas... É a hora da conjunção adversativa que tudo... Né? Você pode dar um cavalo de pau no argumento. Você vai, para mostrar para o interlocutor que você conhece a lei, aí você alega uma excepcionalidade e toma uma decisão que não tem justificativa. Né? Então, eu acho que o Supremo não endossa, né? Vamos ficar atentos aí para que não aconteça no curso do programa e a gente passe vergonha aqui. Eu acho que não endossa, e acho que não endossa por bons motivos. Ah, mas não pode ter um monte de gente que por maus motivos comemora? Claro que sim. Claro que sim. Tem gente que comemora coisas boas por maus motivos. Então, isso porque isso está na esfera da pura moralidade, não está na esfera da legalidade. Da moralidade não, do moralismo, né? Que são coisas distintas. Né? Pode ter. Agora, não, vamos punir os maus, mesmo ignorando as leis. Aí a gente está caminhando para o inferno. Né? Aí não é bom. Aí não, olha, caminha para o inferno sem ter o paraíso lá como último prêmio.